Eu estava no hospital após um acidente de trabalho. Minha esposa não me visitou uma vez. Quando liguei para ela, ela disse: "Você não vale o dinheiro da gasolina. Morra rápido ou se cure rápido." Meu enteado pegou o telefone e disse: "Nós não sentimos sua falta." Eu desliguei. Um mês depois eu tive alta mais cedo e não fui para casa. Ontem minha irmã me enviou um clipe da minha esposa gritando na frente da nossa casa vazia. Ele levou tudo, até o cachorro. Eu, 42 anos, sou casado com Marta, de 39, há 8 anos. Ela trouxe seu filho Davi, agora 16, para o nosso casamento. O garoto tinha 8 anos quando nos conhecemos e eu realmente tentei com ele. Construí uma casa na árvore para ele, ensinei-o a pescar, o pacote completo do padrasto. Marta e eu, não. Éramos exatamente objetivos de relacionamento, mas eu achava que éramos sólidos. Tínhamos nossa rotina, tínhamos nossas piadas internas, tínhamos nossa vida. Tudo mudou há 51 dias. Eu estava trabalhando em um canteiro de obras quando uma viga de suporte cedeu. Para encurtar a história, acabei com uma perna esmagada, 3 costelas quebradas e um pulmão perfurado. Os médicos mais tarde me disseram que eu tive sorte de estar vivo. Não me sinto particularmente sortudo atualmente. Para ser honesto, aquela primeira noite no hospital ainda é... Analgésicos difusos me fizeram flutuar para dentro e para fora. Lembro-me de ligar para Marta e dizer a ela para não trazer Davi porque parecia muito ruim. Ela disse que viria logo de manhã. Amanhã não veio. Marta, no segundo dia, nenhuma Marta. Imaginei que ela estivesse lidando com Davi, talvez coisas do trabalho. Liguei para ela naquela noite. Ela atendeu enquanto assistia a um reality show. Podia ouvi-lo tocando ao fundo. Disse que tentaria ir amanhã. No terceiro dia, nenhuma Marta. No quinto dia, eu estava começando a ficar seriamente preocupado. Não sobre nós, mas sobre ela, como se ela tivesse sofrido um acidente. Não algo aconteceu com Davi. Perguntei a uma enfermeira se minha esposa tinha ligado. Nada. Tentei ligar novamente, direto para o correio de voz. O padrão continuou. Uma semana se tornou 2. As enfermeiras começaram a me dar olhares de pena. Uma delas, Camila, 34F, sentava-se comigo durante seus intervalos. Às vezes, ela nunca perguntava por que minha esposa não estava visitando, mas eu podia ver a pergunta em seus olhos. 3 semanas depois, finalmente fui transferido da UTI para um quarto normal. Até então, consegui falar com Marta no telefone exatamente 2 vezes. Ambas as ligações duraram menos de 3 minutos. Ela sempre tinha um lugar para estar, algo para fazer. Nosso cachorro Bolt estava doente. A máquina de lavar louça estava vazando. Davi sempre tinha um jogo, algo naquela noite. Eu não conseguia dormir. Ficava pensando no nosso 8º aniversário, apenas 2 meses atrás. Marta parecia distante, checando o telefone a noite toda. Quando perguntei se estava tudo bem, ela sorriu e disse: "Claro, por que não estaria?" Lembro-me de pensar que era uma resposta estranha, mas deixei para lá, prenunciando algo ruim. 4 semanas na cirurgia número 3 na minha perna, ainda nenhuma visita de Marta. Minha irmã Sônia vinha quase diariamente trazendo comida, caseira de verdade, e atualizações sobre Bolt. O cachorro estava bem, aliás. Uma tarde ela hesitou antes de sair e perguntou se eu queria que ela falasse com Marta sobre o que. Eu perguntei. O olhar no rosto de Sônia disse tudo. Minha irmã nunca foi capaz de esconder seus sentimentos. Nós crescemos em uma casa onde você dizia o que queria dizer ou não dizia nada. Sobre o fato de ela não ter visitado o marido no hospital por 28 dias, Sônia finalmente disse que algo quebrou dentro de mim. Não meu coração, mas como a bolha de negação em que eu estava vivendo. Pedi a Sônia para verificar nossa conta conjunta. Chame isso de palpite. Chame isso de finalmente acordar para o inferno. 2 dias depois, Sônia trouxe meu laptop e me ajudou a entrar em nosso banco. O que eu vi fez minha pressão arterial subir tanto que uma enfermeira veio correndo quando os monitores enlouqueceram. 6.000 burkasas sacados no mês passado, saques em caixas eletrônicos principalmente, algumas transferências para uma conta que eu não reconhecia e uma cobrança de uma joalheria. Marta não usa joias, exceto sua aliança de casamento e o colar que eu dei a ela no último Natal. Naquela noite eu fiz a ligação que mudou tudo.
Marta realmente pegou pela primeira vez. Eu não mencionei o dinheiro, apenas perguntei quando ela estava planejando visitar. Olha, o hospital fica a 40 minutos de distância. Ela disse que eu podia ouvi-la mastigando algo na hora do jantar. A gasolina está como $5 o galão agora e com todo o resto. Eu repeti uma pausa. Bem, sim, eu sou basicamente um pai solteiro agora. Davi tem coisas. A casa precisa de reparos. Aquele telhado com vazamento não está se consertando sozinho. Eu a lembrei que minha irmã se ofereceu para buscá-la várias vezes, que amigos se ofereceram para levá-la, que tínhamos dinheiro mais do que suficiente para a gasolina, ou pelo menos tínhamos antes que ela começasse a fazer todos aqueles saques. Foi quando ela disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Você não vale o dinheiro da gasolina, Caio. Ou morre rápido ou se cura rápido, mas estou farta disso. No meio tempo, eu devo ter feito algum barulho, porque ela imediatamente começou a recuar. Disse que estava estressada, disse que não quis dizer isso, mas eu realmente não estava ouvindo. Então Davi pegou o telefone. Acho que ele estava lá o tempo todo. Não sentimos sua falta, ele disse, com a voz embargada, como se estivesse tentando soar mais forte do que se sentia. O amigo da mãe, André, tem ajudado com tudo. André, nosso vizinho. O cara que se mudou há 6 meses e estava sempre se oferecendo para ajudar Marta com as coisas da casa, quando eu estava trabalhando até tarde. Desliguei. Não disse mais nada. Apenas apertei o botão vermelho e fiquei olhando para o teto pelo que pareceram horas. A manhã chegou. Dia 36 no hospital. Camila me trouxe uma xícara extra de pudim com meus remédios. Noite difícil? Ela perguntou, notando meu café da manhã intocado. Eu contei tudo a ela. Não tenho certeza do porquê. Talvez porque ela fosse a única pessoa que tinha sido consistentemente gentil, sem querer nada dela. Ela ouviu sem interromper. Então disse algo que ficou comigo. Algumas pessoas mostram quem são durante os bons momentos. As inteligentes prestam atenção. O resto de nós tem que aprender durante os maus momentos. As próximas 2 semanas foram um borrão de consultas médicas, de fisioterapia e segredos planejando. Eu disse à equipe do hospital para não dar nenhuma informação a Marta se ela ligasse. Ela não ligou. Eu pedi para Sônia me trazer documentos do nosso escritório em casa. Enquanto Marta estava no trabalho, eu fiz algumas ligações usando o telefone de Sônia. Enquanto isso, comecei a rastrear as contas bancárias diariamente. Mais saques, mais despesas inexplicáveis. Uma cobrança por 2 passagens aéreas para Cancún. Marta odeia a praia, diz que a areia fica em todo lugar. Uma tarde, Sônia chegou parecendo nervosa. Disse que tinha passado de carro pela nossa casa e visto o carro de André na garagem, às 2h da tarde. À tarde de uma quarta-feira, quando Marta deveria estar no trabalho. Eu não explodi, não chorei. Em vez disso, eu senti uma estranha calma se instalar em mim, como se tudo finalmente fizesse sentido. Naquela noite, eu perguntei a Camila o que seria necessário para eu me dar alta mais cedo. Os médicos queriam que eu ficasse mais 3 semanas no mínimo. Minha perna ainda estava com um suporte enorme. Eu mal conseguia andar com um andador, mas eu precisava me mover antes que Marta esvaziasse nossas contas completamente. Amo, Camila disse. Contra o médico, mas Caio, você ainda está curando. O risco de infecção, sozinha, não posso ficar aqui. Eu disse a ela, não mais. Ela me ajudou a entender o que eu precisaria para cuidados domiciliares. Me ajudou a encontrar uma empresa de suprimentos médicos que entregaria o equipamento, até me deu o número de um serviço de saúde domiciliar. Dia 51, eu assinei os papéis da AMA. Meu médico passou 30 minutos tentando me convencer do contrário. Disse que eu estava arriscando uma complicação séria. Eu disse a ele que arriscaria mais ficando. Sônia me pegou em seu SUV, tinha os bancos traseiros rebatidos, para que eu pudesse manter minha perna elevada enquanto nos afastávamos do hospital. Ela perguntou a óbvia pergunta. Onde você mora? Eu vi o hospital desaparecer no espelho lateral. 51 dias. Nenhuma visita da minha esposa. Não, eu disse, não para casa. Me leve para o Staybridge em Wesley. Eu fiz uma reserva, estadia prolongada. Por quanto tempo? Eu pensei em Marta e Davi e André, sobre o dinheiro desaparecido e a viagem à praia.
cerca de 8 anos construindo uma vida com alguém que não se incomodou em me visitar no hospital. O tempo que for preciso. Eu disse que tenho planos para fazer. Sônia olhou para mim e depois para a estrada. Você está indo nuclear, não está? Ela perguntou. Pela primeira vez em 51 dias, eu sorri. Não, eu vou dar a Marta exatamente o que ela merece. Nada mais, nada menos. E foi assim que a operação Casa Vazia começou. Atualização. Primeiro, obrigado por todos os prêmios e DMs do meu último post. Não esperava que isso explodisse como aconteceu. Alguns de vocês chamaram minha história de falsa, flexibilidade estranha. Mas ok. Outros queriam atualizações imediatas. Desculpe pela demora, mas acontece que administrar a vingança, enquanto ainda se recupera de ferimentos graves, é na verdade uma grande perda de tempo. Então, onde eu estava? Certo, a ponte de sustentação em Westlake. Não vou mentir. A primeira noite foi difícil. O quarto do hotel parecia enorme e vazio comparado ao meu hospital, sem enfermeiras verificando sinais vitais a cada 4 horas, sem máquinas apitando, só eu, meus pensamentos e uma perna que parecia estar sendo esfaqueada. Repetidamente, acabei assistindo a um programa de competição de culinária até as 4h da manhã, porque os analgésicos não estavam fazendo efeito. Sônia me trouxe café da manhã na manhã seguinte, aqueles pequenos sanduíches de micro-ondas e o café mais forte conhecido pela humanidade. A encontrei rolando os comentários em um grupo de mídia social do bairro. Foi quando eu soube que Marta tinha postado sobre seu marido heróico, lutando por sua vida e pedindo orações durante esse momento, difícil, completo com uma foto nossa de 5 anos atrás. Férias? O carimbo de data-hora mostrou que ela tinha postado 3 dias após meu acidente e nunca mais me mencionou. O absoluto. A coragem dessa mulher. Sônia queria que eu ligasse para Marta imediatamente, para dizer a ela que eu sabia que tudo iria para o ralo nas redes sociais. Parte de mim queria isso também, o colapso público confuso, onde todos veriam o que ela tinha feito. Mas algo que Camila disse no hospital continuou ecoando na minha cabeça. A melhor vingança não é apenas planejada, é paciente. Então, ao invés de enviar mensagens de texto com raiva, eu fiz uma lista. Abri o aplicativo de notas no meu telefone e comecei a digitar tudo o que eu precisava fazer. Encontrar um advogado, documentar ativos, descobrir o que aconteceu com nosso dinheiro, abrir minha própria conta bancária, encontrar um lugar permanente para morar e dar prioridade a Bolt e Sônia me ajudou a encontrar um advogado que pudesse ir ao hotel, já que eu ainda não podia dirigir. Um cara chamado Dr. Álvaro apareceu no dia seguinte, de jeans e tênis carregando uma mochila, em vez de uma pasta. Não era o que eu esperava, mas acontece que Dr. Álvaro era exatamente o que eu precisava. Prático, direto e, aparentemente, especializado em situações domésticas complicadas. A primeira coisa que Dr. Álvaro perguntou foi se eu queria o divórcio ou apenas a separação. Não tinha chegado tão longe no meu pensamento, para ser sincero, mas a resposta veio mais rápido do que eu esperava. Divórcio, eu disse. Definitivamente divórcio. Passamos 3 horas examinando tudo. A casa comprada antes do casamento, mas refinanciamos juntos. Os carros, um em cada nome. As contas bancárias, principalmente conjuntas. Os fundos de aposentadoria separados. Doutor Álvaro fez anotações em seu tablet, ocasionalmente soltando um assobio baixo. Então ela não te visitou uma vez no hospital? Ele perguntou, olhando para cima de suas anotações. 51 dias, nenhuma vez, eu disse. Ele balançou a cabeça. E você tem certeza sobre os saques, as viagens, esse cara, André? Ele perguntou. Eu mostrei a ele a declaração do banco, as cobranças do cartão de crédito, as postagens nas redes sociais que Sônia fez, capturas de tela onde Marta fez check-in em restaurantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar, sempre com uma amiga, que nunca foi marcada. Aqui é onde estamos, Dr. Álvaro finalmente disse. Neste estado você tem direito a metade de todos os bens conjugais, mas há um porém. Você precisa de provas do que existe antes que ela comece a esconder coisas.
Naquela noite, eu não consegui dormir de novo, não de dor dessa vez, mas de planejamento. Fiquei ali olhando para o ventilador de teto girando. Marta pensou que eu ainda estava no hospital. Ela não tinha ideia. Eu sabia sobre André. O dinheiro. Qualquer coisa que me desse uma vantagem. Eu não podia desperdiçar o terceiro dia no hotel. Criei uma nova conta de e-mail e pedi um telefone descartável online. Então enviei uma mensagem para Marta do meu telefone normal, dizendo a ela que os médicos iriam me manter por mais tempo. A recepção era irregular e que eu ligaria quando pudesse. Ela respondeu com um emoji de polegar para cima. Nem mesmo palavras reais. Apenas um emoji. Na semana seguinte foi tudo sobre documentação. Sônia foi à nossa casa enquanto Marta estava no trabalho e fotografou tudo. Cada cômodo, cada gaveta, cada armário. Ela trouxe de volta todos os meus papéis importantes: certidão de nascimento, cartão de previdência social, passaporte. Também pegou algumas roupas reserva. Enquanto isso, eu estava ocupado abrindo novas contas em um banco diferente, configurei o depósito direto para meus contra-cheques daqui para frente, transferi minha metade de nossas economias, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos, como o Dr. Álvaro aconselhou. Cancelei nossos cartões de crédito conjuntos e consegui o meu próprio. Encontrei um apartamento enquanto mal conseguia me locomover. Não foi fácil. Acabei fazendo tours virtuais no meu laptop. Encontrei uma unidade no térreo, em um prédio com elevador, a 15 minutos da minha antiga casa. Assinei o contrato digitalmente e paguei o depósito da minha nova conta. 2 semanas depois de sair do hospital, eu ainda estava usando um andador, mas estava progredindo. Marta ligou exatamente 2 vezes, ambas as vezes por menos de 1 minuto, sempre muito ocupada para falar, sempre correndo para algum lugar. Eu continuei a agir, dizendo a ela que estava fazendo terapia física 2 vezes por dia e que os médicos estavam satisfeitos com meu progresso. Foi quando descobri, por meio de Sônia, que Marta estava planejando um fim de semana entre amigas, com suas amigas. 3 dias em Nashville, saindo na sexta de manhã e voltando no domingo à noite. O momento perfeito nem começa a descrever. Liguei para uma empresa de mudanças e agendei para sábado. Paguei a mais pelos serviços de embalagem. Fiz um inventário detalhado do que era meu antes do casamento, o que compramos juntos e o que era exclusivamente dela. Dr. Álvaro revisou tudo, fazendo ajustes para manter tudo dentro da lei. A espera foi a parte mais difícil. Na quinta à noite, eu estava praticamente vibrando de energia nervosa. E se Marta cancelasse sua viagem? E se ela voltasse para casa mais cedo? E se Davi ficasse para trás? 1000 e se passavam pela minha cabeça repetidamente. Na sexta de manhã, Sônia passou de carro pela nossa casa, às 7h. O carro de Marta tinha sumido, substituído por uma van de transporte do aeroporto, carregando bagagem. A operação Empty House estava oficialmente pronta. Sônia me pegou no hotel ao meio-dia de sábado. Até então, eu tinha progredido de um andador para muletas, ainda lento pra caramba, mas móvel o suficiente. Chegamos na casa assim que o caminhão de mudança parou. 4 caras, todos profissionais. Eu tinha minhas chaves, minha lista de inventário e uma determinação que eu não sabia que possuía. Entrar na minha casa depois de quase 70 dias parecia surreal. Tudo parecia o mesmo, mas de alguma forma diferente. Como entrar em um set de programa de TV sobre minha vida em vez da minha casa real. Fotos de Marta e eu nas paredes, correspondência empilhada no balcão da cozinha, sapatos de Davi na entrada. O mais surpreendente, a casa estava impecável como uma revista perfeitamente limpa. Em 8 anos de casamento, eu nunca tinha visto tão arrumada. Aparentemente, Marta só fez a boa limpeza para André, não para o marido dela. Bolt desceu as escadas correndo quando ouviu minha voz. Quase me derrubou, apesar das minhas muletas. 80 libras de pura alegria canina, choramingando e lambendo e balançando, como se seu rabo pudesse voar para longe. Naquele momento, meu cachorro, se lembrando de mim depois de meses longe, quase me quebrou. Tive que me desculpar para ir ao banheiro por 1 minuto para arrumar tudo. Os carregadores foram eficientes.
Começamos com os móveis grandes, primeiro. O conjunto de quarto que comprei antes do casamento. Os móveis da sala de estar que escolhemos juntos, mas dividimos 50-50. A configuração do meu escritório, minhas ferramentas da garagem. As coisas de Marta permaneceram intocadas. Sua penteadeira, seu armário cheio de roupas, seus suprimentos para a sala de artesanato. O quarto de Davi era mais complicado. Legalmente, eu não tinha obrigação, mas emocionalmente era outra história. Eu ajudei a criá-lo por 8 anos. O ensinei a andar de bicicleta. Ajudei com projetos de feiras de ciências. No final eu deixei tudo, exceto o equipamento de jogos que eu tinha comprado para ele no último Natal que veio comigo. Por volta das 16 horas, Sônia pediu pizza para todos nós. Sentamos em cobertores de mudança na sala de estar meio vazia, comendo direto da caixa. Um dos carregadores perguntou por que estávamos deixando algumas coisas para trás. Eu apenas disse que estávamos separando as famílias. Ele assentiu, como se já tivesse visto tudo antes. Por volta das 19, quando o caminhão estava carregado, dei uma última olhada para ter certeza de que tinha pegado exatamente o que eu tinha direito. Nem mais, nem menos. Me vi em pé no nosso quarto, olhando para a foto do casamento na mesa de cabeceira de Marta. Decidi deixar para lá e deixá-la lidar com essa memória. O novo apartamento estava um caos naquela noite. Caixas por todo lugar, móveis em lugares aleatórios, porque eu não pude ajudar muito a organizá-los. Bolt continuou cheirando tudo, claramente confuso sobre onde estávamos. Sônia ficou até quase meia-noite, ajudando a desempacotar o essencial e arrumando minha cama. Quando ela finalmente saiu, o silêncio era ensurdecedor. Só eu e Bolt em um lugar estranho, cercado pelos restos físicos da minha antiga vida. Eu sentei no sofá, estranhamente posicionado no meio da sala de estar, navegando pelo meu telefone. Marta tinha postado fotos de Nashville, toda sorridente, com suas amigas, fim de semana da #Girl, #Melhor Vida, enquanto isso sua casa real estava meio vazia. O dia seguinte era domingo, Bárbara e Gage estariam voltando para casa naquela noite. Eu continuei esperando a ansiedade aparecer, mas em vez disso, senti essa calma estranha como assistindo a um filme. Eu já sabia o final. Por volta das 18h, meu telefone acendeu com uma mensagem de Sônia. Eles estão em casa esperando as consequências. Às 18h47, meu telefone explodiu. Primeiro veio a mensagem de Marta. Onde estão todas as nossas coisas? O que você fez? Você está falando sério agora? Então, as ligações começaram, uma após a outra. Eu os vi chegando, mas não atendi. Depois da 6ª ligação, desliguei meu telefone completamente. 1 hora depois, meu telefone descartável apitou com uma mensagem de Sônia. Você precisa ver isso. Ela enviou um videoclipe da câmera da campainha dela. Sônia mora do outro lado da rua e 2 casas abaixo de nós, perto o suficiente para ver nossa porta da frente. O vídeo mostrou Marta parada em nosso gramado, gritando para a casa com as mãos selvagens e o rosto contorcido. O áudio estava cristalino. Ele levou tudo até o maldito cachorro. Quem faz isso? Bolt olhou para cima quando ouviu a voz dela. No vídeo, inclinou a cabeça como se estivesse tentando entender, e depois voltou a mastigar seu osso completamente despreocupado. Cachorro inteligente. Mais tarde, naquela noite, eu liguei meu telefone normal novamente. 17 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto, 4 correios de voz. Eu ouvi apenas uma voz de Marta, tremendo. Você não pode simplesmente desaparecer com nossas coisas. Isso não é legal. Eu vou chamar a polícia. Eu encaminhei para Dr. Álvaro, que respondeu em minutos. Carta chamada. Tudo o que fizemos foi conforme o livro. Na manhã seguinte, eu acordei com um e-mail de Marta. Assunto: precisamos conversar. O corpo continha apenas 3 linhas. Eu sei que você está chateada, mas isso é extremo. Me ligue. Nós podemos resolver isso. Sem desculpas, sem reconhecimento do que ela fez, apenas Marta esperando controlar a situação, como sempre. Eu não respondi. Em vez disso, pedi a Dr. Álvaro que lhe enviasse uma carta formal descrevendo exatamente o que eu havia pegado e por quê, junto com os papéis do divórcio. Legal, metódico e completamente de acordo com as regras. Naquela tarde,
Enquanto separava as caixas na minha nova cozinha, encontrei algo que tinha esquecido. O cartão de aniversário que Marta me deu 2 meses antes do meu acidente. Dentro ela havia escrito: para muitos mais anos construindo nossa vida juntos. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, essa evidência de uma promessa já quebrada. Quando foi feita? Então tirei uma foto e enviei por mensagem para Marta, com uma única pergunta: André já estava na foto? Quando você escreveu isso? Ela leu imediatamente, começou a digitar, parou, começou de novo. Finalmente escreveu: é complicado. Foi quando eu soube que tinha tomado a decisão certa. Algumas coisas não são complicadas de jeito nenhum. Finalmente a atualização. Tudo bem, Reddit. Aqui está a atualização final que todos vocês estavam pedindo. Desculpe pela demora. A vida tem sido boa. Muito primeiro. Obrigado por todos. Os prêmios, DMs e apoio. Nunca imaginei que meu incêndio de lixo pessoal ressoaria com tantas pessoas. Já faz 3 meses desde a Operação Casa Vazia. 3 meses reconstruindo minha vida enquanto observava minha antiga vida implodir de uma distância segura. A parte mais estranha, eu continuei encontrando grampos de cabelo em lugares aleatórios por semanas. Nos meus sapatos, em uma caixa de utensílios de cozinha, entre as almofadas do sofá, cada pedacinho de metal como uma pequena lembrança da vida que eu deixei para trás. Meio que apropriado que, mesmo depois de pegar apenas o que era meu, pedaços de Marta ainda encontraram uma maneira de ficar por perto sem serem convidados. Depois da minha última atualização, as coisas ficaram complicadas rápido. Marta passou de mensagens de texto raivosas para mensagens de voz chorosas. Dentro de 48 horas, o chicote emocional era algo para se ver. 1 minuto ameaçando com ação legal, no outro, implorando para eu voltar para casa e conversar. Manipulação. Clássica 101. Eu já tinha visto esse padrão umas 100 vezes antes, só nunca reconheci o que era. No 3º dia após a mudança, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas algo me disse para atender. Era Davi. Sua voz parecia menor do que eu lembrava, como se ele tivesse encolhido de alguma forma nas semanas desde que eu o vi. Ele perguntou se poderia vir me ver só para conversar, sem Marta, sem drama, só nós dois. Eu hesitei. O garoto também me machucou com aquele comentário. Não sentimos sua falta, mas 8 anos sendo seu padrasto não evaporam da noite para o dia. Disse a ele que poderia vir no dia seguinte depois da escola. Dei o endereço, mas o fiz prometer que não contaria à mãe dele. Sônia pensou que eu estava sendo ingênuo. Disse que provavelmente era uma armadilha, que Marta estava usando Davi para descobrir onde eu morava. Talvez ela estivesse certa, mas eu tinha que saber, tinha que ver se havia algo que valesse a pena salvar. Davi apareceu na hora certa, usando o moletom que eu tinha comprado para ele no Natal passado. Fiquei sem jeito na porta do meu novo apartamento, com os olhos observando as caixas meio desempacotadas e o arranjo improvisado de móveis. Bolt enlouqueceu quando viu seu rabo abanando, pulando em cima do pobre garoto. O que veio depois foi, talvez, a conversa mais honesta que já tive com meu enteado. Sentamos na sacada, bebendo refrigerantes e observando o trânsito abaixo. Davi, olhando para seus sapatos enquanto ele falava, me disse que Marta e André estavam se vendo há quase 1 ano. Disse que os ouviu conversando sobre mim enquanto eu estava no hospital, Marta dizendo o quão conveniente meu acidente foi, dando a eles mais tempo juntos. O problema, a frase "nós não sentimos sua falta" nem foi ideia dele. Marta o treinou, prometeu a ele um novo sistema de jogo, se ele dissesse isso de forma convincente o suficiente. Disse que ela precisava me afastar, para que eu parasse de ligar tanto. O garoto tinha 16 anos, preso entre a lealdade à mãe e sua própria bússola moral. Perguntei por que ele estava me contando tudo isso agora. Ele olhou para cima, então finalmente encontrou meus olhos e disse: encontrar a casa meio vazia tinha sido um chamado para acordar. Disse que viu quem sua mãe realmente era quando ela passou a noite inteira no telefone com as amigas, em vez de me procurar, mais preocupada com os móveis desaparecidos do que se eu estava bem. Naquela noite, depois que Davi foi embora, fiquei
sentado na minha sacada até as 2h da manhã, tomando uma cerveja e tentando processar tudo. Fiquei pensando em todos os sinais que perdi ao longo dos anos. As noites em eventos de trabalho, os fins de semana com amigos que nunca conheci, a distância gradual que atribuí aos relacionamentos normais, esse vai e vem. Na manhã seguinte, meu telefone descartável iluminou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Uma única linha. Eu sei que Davi visitou você ontem. Marta, de alguma forma, ela conseguiu meu novo número, provavelmente do telefone de Davi enquanto ele estava dormindo. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para Dr. Álvaro e o atualizei sobre a situação. Ele aconselhou manter toda a comunicação através dele daqui para frente. Procedimento padrão em divórcios contenciosos. Disse que ainda estávamos em terreno legal sólido, com a divisão de propriedade. E me lembrou de documentar qualquer assédio ou ameaças. 2 semanas após a mudança, a câmera da campainha Sônia tinha instalado no meu apartamento, pegou Marta, sentada em seu carro, no estacionamento de visitantes. Ela ficou lá apenas observando meu prédio por 3 horas. A notificação apareceu no meu telefone enquanto eu estava na fisioterapia, enviando minha ansiedade às alturas. Meu novo lugar deveria ser meu espaço seguro, mas agora parecia violado de alguma forma. Quando cheguei em casa, o carro dela tinha sumido, mas um pacote estava do lado de fora da minha porta, sem etiqueta de envio, apenas meu nome escrito a mão por Marta. Dentro, a velha cama de cachorro de Bolt, algumas fotos de Davi e eu pescando e uma carta. Eu não li imediatamente. Coloquei em uma gaveta e tentei esquecer que ela existia. Naquela noite, Marta ligou de outro número novo. Eu quase não atendi, mas algo me disse que eu deveria. Sua voz soou diferente, subjugada, faltando as táticas usuais de manipulação. Ela perguntou sobre Bolt. Perguntou se eu estava me recuperando bem. Então ficou em silêncio por tanto tempo que eu pensei que ela tinha desligado. Finalmente, ela disse que me contaria tudo se eu quisesse saber. Sem mais mentiras, sem mais jogos, apenas a verdade. Parte de mim queria desligar, para proteger o progresso que eu tinha feito, mas a maior parte precisava de respostas, para o encerramento, eu acho. Então, conversamos por quase 2 horas. Ela admitiu que o caso com André começou 9 meses antes do meu acidente. Disse que estava planejando pedir o divórcio, mas nunca conseguiu encontrar o momento certo. Então eu me machuquei, e de repente houve um novo cálculo. Se eu morresse, ela receberia o dinheiro do seguro. Se eu vivesse, ela teria que dividir tudo em um divórcio. É por isso que ela nunca me visitou. Ela estava esperando que eu não sobrevivesse. Deixe isso afundar. Minha esposa de 8 anos estava ativamente esperando que eu morresse. Quando eu sobrevivi, ela começou. Retirando dinheiro, preparando-se para a separação inevitável, as passagens para Cancún, uma escapada planejada com André, uma vez que tudo estivesse resolvido, a joalheria cobrou um presente para ele, não para ela. Eu ouvi tudo sem interromper, sem reagir, apenas absorvendo cada revelação como outro tijolo sendo adicionado à parede, entre minha vida antiga e minha nova. Quando ela terminou, eu tinha apenas uma pergunta. Por que me dizer isso agora? Ela riu, mas parecia vazio. Disse que André tinha terminado as coisas no dia seguinte que eu me mudei. Aparentemente, meu psicopata... As palavras dela o assustaram, o fizeram perceber que ela não valia o drama. Então agora, ela estava sozinha em uma casa meio vazia, com um filho que mal falava com ela. Eu deveria ter sentido satisfação, vingança mesmo. Em vez disso, eu só me sentia cansado, cansado dos jogos, as mentiras, a montanha-russa emocional, de tudo isso. Eu disse a ela que deixaria Dr. Álvaro cuidar de tudo dali em diante, que não tínhamos mais nada a dizer um ao outro. Uma semana depois, Davi perguntou se ele poderia ficar comigo nos fins de semana. Disse que as coisas em casa estavam tensas. Marta bebendo mais do que o normal, chorando em momentos aleatórios, brigando por nada. Eu conversei com o Dr. Álvaro, legalmente complicado, mas factível, com o consentimento de Marta. Surpreendentemente, ela concordou, talvez por culpa, talvez só para dar um tempo da criação dos filhos.
De qualquer forma, eu limpei o segundo quarto e arrumei para Davi. Nada extravagante, só uma cama, uma escrivaninha e espaço para suas coisas. O primeiro fim de semana foi estranho pra caramba. Nenhum de nós sabia muito bem como ficar perto um do outro nessa nova realidade. Acabamos passando a maior parte jogando videogame e pedindo muita comida para a viagem. No terceiro fim de semana, encontramos nosso ritmo, filmes de sexta à noite, panquecas de sábado de manhã, passeios de cachorro de domingo com Bolt. Pequenos, momentos comuns, construindo um tipo diferente de relacionamento enquanto o processo de divórcio avançava. Marta contestou parte da divisão de bens inicialmente, então de repente desistiu. Assinou tudo sem mais argumentos. A casa seria vendida, lucros divididos igualmente, o resto dos nossos bens divididos, de acordo com o plano original de Dr. Álvaro. 6 semanas após a mudança, eu estava navegando pelo Instagram quando uma conta desconhecida apareceu nas minhas sugestões. Camila, do hospital. Nós trocamos números, mas não mantivemos contato. O perfil dela era basicamente fotos, de caminhadas e comidas. Sem pensar muito, enviei uma mensagem para ela, apenas para um check-in casual. Ela respondeu quase imediatamente. Nos encontramos para um café alguns dias depois, nada romântico, apenas 2 pessoas se atualizando. Ela mudou de emprego, mudou para um hospital diferente. Mostrei a ela fotos de Bolt em seu novo apartamento. Falei sobre as visitas de fim de semana de Davi. Ela ouviu isso, a mesma maneira atenciosa que ela teve no hospital, como se cada palavra importasse. Quando estávamos saindo, ela mencionou um grupo de apoio para pessoas se recuperando de ferimentos graves e mudanças de vida. Disse que a ajudou depois de seu próprio divórcio anos atrás. Peguei a informação, mas não me comprometi. Os grupos não eram realmente minha praia. Mas 2 semanas depois, me vi sentado em uma sala de reunião do centro comunitário, cercado por estranhos com suas próprias histórias. Não disse muito na primeira vez, apenas escutei. Foi estranhamente reconfortante estar perto de pessoas que entendiam o pedágio físico e emocional de reconstruir uma vida do zero. 3 meses após a mudança, as coisas estavam finalmente se acomodando em um novo normal. Minha perna estava se curando, ainda mancava, mas sem mais muletas. O apartamento realmente parecia que alguém morava lá, em vez de um depósito. Bolt reivindicou o local ensolarado perto da porta de correr como seu domínio pessoal. Então, chegou o dia da audiência final de divórcio. Eu estava temendo isso por semanas, não porque eu tivesse dúvidas, mas porque significava estar no mesmo quarto que Marta novamente. O tribunal era menor do que eu esperava. Marta sentou-se do outro lado do corredor, usando um vestido que eu nunca tinha visto antes, cabelo feito, maquiagem perfeita, como se estivesse se apresentando para uma plateia. Quando nossos olhos se encontraram, ela me deu um sorriso tenso, que não alcançou seus olhos. Os procedimentos foram surpreendentemente anticlimáticos. O juiz Ramiro revisou nosso acordo, fez algumas perguntas esclarecedoras e então o tornou oficial com um golpe de caneta. 8 anos de casamento dissolvidos em menos de 30 minutos. Quando saímos, Marta me parou no corredor. Por um momento, eu pensei que ela poderia causar uma cena. Em vez disso, ela me entregou um envelope. Disse que era uma cópia da nossa foto de casamento que eu tinha deixado para trás. Disse que achava que eu poderia querer, algum dia, para a memória. Agradeci educadamente, coloquei no bolso do meu casaco e fui embora. Não olhei para trás. A foto foi direto para o lixo. Quando cheguei em casa naquela noite, recebi uma mensagem de texto de Davi, perguntando se nossos planos de fim de semana ainda estavam de pé. Apesar do divórcio ser definitivo, algo sobre aquela mensagem, a incerteza. Nela, o medo de mais perdas me atingiu fortemente. Me lembrou que, enquanto Marta e eu terminamos, meu relacionamento com Davi não precisava acabar também. Respondi: claro que sim. Pizza e noite de cinema amanhã. Você escolhe dessa vez. Na noite seguinte, enquanto Davi e eu estávamos sentados no sofá com Bolt esparramado em nossos colos, eu me peguei rindo de alguma piada idiota no filme. Não da risada educada que você forçava para ser sociável. Uma risada real, que me
pegou de surpresa com sua autenticidade. E foi aí que me dei conta de que ficaria bem. Não imediatamente, não perfeitamente, mas eventualmente, genuinamente bem. Na semana passada, Marta finalmente vendeu a casa. Os carregadores vieram buscar as coisas restantes. Sônia me enviou uma foto da placa de vendido no jardim da frente. Deveria ter sido monumental, mas foi apenas mais um passo no processo de desembaraçar nossas vidas. Ontem tive minha última sessão de fisioterapia. A terapeuta disse que eu tinha feito um progresso notável, que a maioria das pessoas com minha lesão demora o dobro do tempo para chegar a esse ponto. Eu dei crédito ao despeito e à teimosia. Ela chamou isso de resiliência. Talvez nós dois estejamos certos. Então, é aí que as coisas estão, Reddit. Divórcio finalizado, recuperação física, familiar no caminho certo, Davi visitando, regularmente Bolt prosperando, eu encontrando meu caminho para a frente, um dia de cada vez. Sai, Camila. Nós tomamos café 6 vezes agora, jantamos 2 vezes. Nada apressado, nada forçado, apenas 2 pessoas se conhecendo direito. Ela veio no último fim de semana e ensinou Davi a fazer macarrão caseiro. A cozinha parecia que uma bomba de flores tinha explodido, mas foi a melhor refeição que eu tive em meses. Marta ainda manda mensagens de texto ocasionalmente, geralmente sobre Davi, às vezes sobre matemática prática, correio que precisa ser encaminhado, impostos, documentos, seguro, papelada. Nossas conversas são civilizadas, mais breves. A raiva desapareceu para algo mais como um reconhecimento distante. Nós éramos parte das histórias um do outro por um tempo, agora não somos. Quanto a André, ele se mudou do bairro no mês passado. Aparentemente, decidiu que um novo começo em outro lugar era mais fácil do que navegar pelas consequências de ser o outro homem em um divórcio complicado. Não posso dizer que o culpo. Alguém me perguntou recentemente se eu me arrependo de como lidei com as coisas, se a operação Casa Vazia foi muito extrema. Talvez tenha sido, mas eu não me arrependo. Me defendendo, não me arrependo de ter mostrado a Marta exatamente como era a vida sem mim. No final ela encontrou uma casa vazia. Eu me encontrei novamente. Obrigado por ouvir, Reddit. Seus comentários e apoio me ajudaram a passar por alguns dias realmente sombrios. Não tenho certeza se postarei mais atualizações. Espero que minha vida fique chata o suficiente para que não haja nada que valha a pena compartilhar. Isso parece muito bom agora. Agora me diz, como você acha que o Caio conseguiu manter a calma e planejar sua saída de forma tão estratégica, mesmo após a traição e o abandono? E você acredita que a decisão de Davi de se reaproximar do padrasto foi um sinal de arrependimento, genuíno ou apenas uma fuga de sua mãe? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Até breve.